Campina Grande, segunda-feira, 29 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Pescador. E dentre o colégio apostólico, Jesus chamou alguns que eram pescadores, Pedro e João. E ele, dirigindo-se a eles, disse-lhes: Vós não sereis mais pescadores de peixes, mas de homens. E eu acredito que você, cristão, deve também ter esta mesma missão, a exemplo do que Jesus designou aos apóstolos. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. João 5, o versículo é de número 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos por esta oportunidade que temos de nos juntarmos para a adoração pública. Fala o nosso coração através da Tua palavra. É assim que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, ou a perseverança dos crentes, dos fiéis, dos filhos de Deus. É uma doutrina, não é? Há muito ensinada desde os apóstolos e que hoje nós vamos estar, mais uma vez, ouvindo sobre essa doutrina tão importante para nós. E após a leitura desse texto de João, o fato é que a Bíblia ela é muito clara em nos ensinar a perseverança. Porém, esta importante doutrina, ela não está desconexa de outras doutrinas também claramente ensinadas pelas Escrituras. Aliás, ela é, de certa forma, uma doutrina que é decorrente de outros ensinamentos bíblicos. Então, da mesma forma, ela é uma doutrina muito preciosa e que nos conforta. E nós vamos ver hoje, então, quais são as garantias que temos de que os verdadeiros crentes, repito, os verdadeiros crentes perseverarão até o fim. Agora, o que acontece em nós é que esquecemos que Deus trabalha em nós para realizar a sua providência. Significa que nós somos parte integrante daquilo que Deus deseja. Nós somos parte que integra o trabalho de Deus, que Ele realiza no mundo. E, portanto, dentro dessa integração, Deus trabalhando e nós também, é que nós somos responsáveis por todos os atos que nós cometemos. Então não confunda perseverança, ou seja, crer, ter fé até o fim, com a falta de responsabilidade, tanto dos que não creem, como os que já estão crendo. Então, como eu disse que essas doutrinas elas são entrelaçadas, o fato é que nós precisamos entender que nós somos sim responsáveis por todos os atos que nós cometemos. Quando nós vimos no mês passado a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas ficaram se perguntando: aonde estava Deus? Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? A resposta é bem simples: Deus estava no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Eterno, poderoso, soberano. E quando a tragédia veio, a tragédia não veio apenas para os ímpios. Muitos irmãos perderam suas casas. Irmãos sinceros, crentes verdadeiros, perderam a sua vida, perderam filhos, perderam seus bens. Assim como aconteceu com Jó. O fato, irmãos, é que essa catástrofe, como tantas outras na face da terra, é a resposta justamente de nossos atos, ou da responsabilidade dos nossos atos.
E quando você então lê um pouquinho sobre aquela tragédia, você vai perceber que na maioria daquelas regiões onde a água subiu, antigamente era o lugar da água. Houve aterros, não fizeram os diques necessários, com a altura necessária, e quando a água veio, tomou apenas o seu lugar. E quando chegou naquele lugar, estavam pessoas. Então quem é o responsável? É duro, mas é a realidade. Mas por outro lado também a gente tem essa mania, né, de tirar a culpa de nós e botar a culpa nos outros. Aí corre para botar a culpa em Deus. Não dá certo, não funciona. Nunca vai ser a culpa dele. A culpa sempre vai ser nossa. Muito bem. Outra coisa também que é bem comum na nossa mente é achar que Deus foi o responsável pelo mal no homem. É outro engodo, é outra mentira, não é? Essa é mais uma maneira, né, de pensar para tentar fugir das nossas responsabilidades. Essa mania de querer transferir a sua responsabilidade para outro também se coloca justamente nisso. Transferir a sua responsabilidade para Deus ou para o diabo. O fato, irmãos, é que nós caímos e nossa mente, corpo e toda composição humana denuncia essa queda. O que aconteceu no Éden foi que o homem, feito imagem e semelhança do Criador, feito autônomo, resolveu desobedecer voluntariamente. E essa deliberação de Adão e Eva, até hoje, permeia o nosso coração. E o que se não fosse, né, o agir de Deus, o planejamento e execução de uma redenção, nós estaríamos ainda nos nossos delitos e pecados mortos. Jamais poderíamos sair dessa condição de condenado e do castigo eterno. Então, diante dessas características que eu coloquei, nós vamos então entender essa questão da perseverança dos santos. E sobre a questão da perseverança dos santos, eu quero dizer outra coisa: ela é garantida, não por nós, mas pelo próprio Deus. A perseverança, ela é garantida. Ou seja, Deus garante que você, com fé, vai perseverar até o fim. Vai crer até o fim. O ponto que nós precisamos observar, então, que é fundamental na construção da nossa crença e garantia, é que aquele que crê em Jesus como seu Salvador já tem a vida eterna. Ele não está adquirindo a vida eterna. Ele não pleiteia a vida eterna. Ele não vai passar por algum tipo de teste diário para conseguir a vida eterna. Ele não está fazendo alguma coisa para tocar o coração de Deus e Deus dar a vida eterna a ele. Não. O texto de João é muito claro quando se refere ao ensino de Jesus. O crente passou da morte para a vida. Ou seja, o crente já está na vida eterna. Amém, meus irmãos? E isso nós entendemos porque, em primeiro lugar, Jesus prometeu vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe enviou, ou lhe havia dado. Jesus prometeu vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. João capítulo 17, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. Ele tomou, irmãos, ou melhor, ele se tornou o autor da salvação eterna. O próprio Cristo tornou-se a salvação eterna. Hebreus capítulo 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Então o próprio Jesus, ele faz essa garantia quando você está nele e obedece a ele. Então pode surgir uma pergunta: uma vida que se ganha e depois se perde, uma vida que se ganha e depois se perde, depois se ganha de novo e corre o risco de perder de novo, é vida eterna? Não é vida eterna. Entenderam a lógica aqui das minhas perguntas? Se eu ganho uma vida eterna, aí eu corro o risco de perdê-la, perco, aí eu vou, me arrependo, ganho de novo, aí por alguma coisa deslizou, perdi de novo, aí eu vou pleitear para ganhar de novo. E que vida eterna é essa? Então, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina não é da minha perspectiva de orientação ou de entendimento, é daquilo que ela diz. Então, se ela diz que o crente já está na vida eterna, já está com Cristo, ele não tem a condição em Cristo, ou pelo plano de Cristo, de perder a salvação, ou de perder essa vida eterna. Entende? Porque eu não estou olhando para a sua circunstância, eu não estou olhando para a sua experiência, eu não estou olhando para um conteúdo teológico, eu estou olhando para o que Deus está dizendo, que aquele que Ele deu a vida eterna, tem a vida eterna. E é uma impossibilidade de quem tem a vida eterna de perder, ganhar de novo, de perder. De ser escrito no livro da vida, ele disse, não, errou, apaga. Aí ele se arrependeu, escreve de novo. Então você não tem textos que falam isso. Você não encontra textos bíblicos que falam esse tipo de coisa. Amém? Vamos continuar. Então é impossível nós imaginarmos um Cristo que dá a vida eterna e depois toma de volta. Então na lógica, para tanto, nós precisamos de textos que nos garantam essas afirmações. Amém? E o que vemos são inúmeros textos, ainda aqueles que são bem diretos, os chamados imperativos. Isso significa que, para esse assunto, a Bíblia ela é muito clara. Muito clara. O que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. E eu esqueci de colocar o capítulo. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A ideia é que Deus não dá uma coisa para se arrepender do que deu. Então, se Ele lhe vocaciona, se Ele lhe dá dom, Ele não se arrepende disso. Porque é impossível no ser de Deus eterno, onisciente, dar uma coisa para você, depois aceita e me arrepender porque ele errou. Na ideia, é como se o ser divino, que entende todas as coisas, claro que ele não ia não ia dar algo para ele mesmo se arrepender, porque você não ia ser capaz. Porque quem capacita é ele mesmo a você ser. Amém? Eu vou tentar ser mais claro. Olha essa ideia aqui. Paulo diz para entendermos que Deus não se arrependeu de te salvar. Não existe isso. Pai, salvei Júnior, estou arrependido. Deus falando, estou arrependido de salvar esse troço. Não existe isso. Deus não se arrepende de salvar. Jesus não se arrependeu quando nos trouxe a sua maravilhosa luz. O próprio Deus não se arrependeu de sacrificar o seu filho, e Jesus não se arrependeu de ter subido ao madeiro. Então isso quer dizer, irmãos, que a gente precisa entender como se dá essa perseverança, como se dá essa perseverança retirando a minha perspectiva humana de pensamento e colocando a perspectiva em Deus. E aí eu passo a entender quando eu estudo não a soteriologia. A soteriologia é o estudo da salvação,
na teologia. Aí eu saio da soteriologia para entender perseverança quando eu vou para o estudo do ser de Deus, a teontologia. E aí quando eu estou no estudo do ser de Deus, que a gente já viu a questão do ser de Deus, eu não sei se vocês lembram, mas foi aqui ensinado sobre os decretos de Deus, amém? Aí nos decretos de Deus eu começo a ter uma luz, pelo menos isso aconteceu comigo. Eu estava um pouco meio que embaralhado para entender essa questão dessa perseverança dos santos, a perseverança do crente, como se dá isso. E aí quando eu fui para os decretos de Deus e entendi que dentro dos decretos de Deus ele decretou a eleição, aí a coisa clareou para mim. Então Deus já determinou nos seus decretos, que são soberanos, que são eternos, santos, absolutos. Ele decretou a nossa eleição, ou seja, a eleição de um povo para crer, a igreja. E dentro desse decreto, ele decretou também que esse povo, uma vez recebendo essa graça de salvação, eles continuassem perseverando nessa fé. E aí a coisa clareia, pelo menos para mim, clareou. Os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos. E aí por isso que clareou, porque quando eu vejo que ele decretou que acontecessem coisas na eternidade, não tem como eu questionar. Eu só posso já fosse missionária. Deus decretou que a igreja fosse evangelizar, porque Deus decretou que a salvação viria por ouvir a palavra. Deus decretou meios de graça para qual ele fosse adorado, culto. Deus decretou na eternidade que o homem exercesse confiança nele, orando. A oração é o exercício da fé, é o exercício de confiança nele. Por isso que a igreja tem que orar, foi ele que decretou. Então a coisa clareia, porque nos desígnios eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. O problema é quando nós estamos analisando na nossa perspectiva, na nossa mente, que é caída, irmãos, entenda isso. E por isso que nós temos a Bíblia para ela dizer para nós o que é, e não eu dizer a ela o que ela tem que ser. Isso é um exercício de interpretação. Muitas vezes a gente vai para o texto bíblico e a gente lança sobre o texto bíblico aquilo que tem na nossa cabeça, no que a gente entendeu. Não, na interpretação correta, você tem que deixar o texto falar com você. Mesmo que você não goste do que ele está dizendo. Mas é a Bíblia que fala para você e não você para ela. Pois bem, então de uma forma muito clara, a Bíblia nos fala dos decretos de Deus. Dos decretos de Deus. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. 105:10. E confirmou mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. Então, entre tantos textos do Antigo Testamento, nós também encontramos no Novo Testamento essa fala soberana da eleição. Mateus 20:16. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas pouco escolhidos. 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 24, 22 a 31. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E para encerrar, o texto clássico de Romanos, onde ele decretou a salvação e o meio a qual a salvação viria. Porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E Paulo, no entendimento já bem claro sobre essa questão dos decretos de Deus, da eleição, e que essa eleição estava no decreto do próprio Deus, ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8, louvando a Deus por isso. E ele disse: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E aí segue-se o texto. Esses textos são claros, objetivos, imperativos nessa realidade do decreto de Deus e da eleição de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Agora, o que nós queremos atentar para essa noite, né? Dentro desses textos, que além de confirmar a nossa salvação como um dom de Deus, ele nos ensina que todo o processo da salvação até o dia de Jesus Cristo será concretizado pela graça de Deus. E a lógica é: se Deus nos escolheu, nos chamou, consequentemente Ele também não nos deixará perecer no caminho. Então a lógica é essa. O que nós tiramos é dessa lógica. Se ele teve o trabalho de decretar, se ele teve o trabalho dentro da história da humanidade de resolver tudo, culminando em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e na descida do seu Espírito Santo para a igreja, então se ele providenciou tudo isso, por que ele ia deixar nós a nossa própria sorte? Isso não existe. Isso é um erro teológico também. Deus não deixou o seu povo viver a sua própria sorte, porque se assim fosse, há muito que a igreja já estava perdida e não era nem igreja mais, como muitas que tem por aí, que acreditam nesse teísmo aberto. Então, fica muito claro, irmãos, no texto do apóstolo Paulo, que o Senhor não somente nos predestinou e nos salvou para sermos semelhantes a Jesus Cristo, como também nós somos justificados e glorificados. Isto é, Deus não salva e abandona os seus filhos no meio do caminho. E aí, Paulo afirma mais à frente, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente como ele todas as coisas? Não é claro? Não é objetivo? Então, se ele fez todos os passos necessários, por que ele ia então lhe abandonar? Ele continua a trabalhar no seu povo. E esse trabalhar no seu povo é justamente garantindo, dando graça à igreja para que ela possa perseverar. Então, 5 coisas que a gente pode destacar dentro dessa questão da perseverança dos santos. A primeira delas, a suficiência do sacrifício de Cristo para salvação. A suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação. A salvação, a maior e mais difícil dádiva, foi garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo. E isso demonstra a profundidade do amor, do compromisso de Deus com os seus eleitos. Você pode fazer essa leitura maravilhosa. O sacrifício de Cristo, a penosidade do sacrifício de Cristo, demonstrando esse amor profundo que Deus tem, e o compromisso de Deus com seus eleitos, e o compromisso de Deus com o seu próprio decreto. E quando ele decreta, o compromisso do decreto de Deus abarca os eleitos. Não é que o eleito mereça alguma coisa, mas como ele decretou, então ele tem compromisso com o seu decreto que se estende ao eleito, aleluia.
assegurando que nada pode separar o que é objeto do amor daquele que ama. E Paulo é claro nisso. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Repetindo o texto. Segundo lugar, Deus providencia tudo o que é necessário. Se Deus já fez o mais difícil ao garantir nossa salvação através de Jesus, Ele certamente proverá tudo o que é necessário para que continuemos a caminhar em fé e segurança até a volta de Cristo. Isso inclui graça, isso inclui força, isso inclui orientação, ou qualquer outra coisa que nós venhamos a precisar nessa jornada. Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sim, infelizmente, quando a gente pensa nisso, a gente só pensa em algo material, em objeto material. É em toda necessidade espiritual, material, seja o que for, afetiva. Tudo Ele vai suprir, tudo Ele vai estar garantindo. Ele há de suprir absolutamente tudo em Cristo Jesus. Terceiro lugar, a fidelidade de Deus em sustentar seus filhos. Desde a eternidade, Deus decidiu salvar pecadores e, portanto, Ele também se comprometeu a sustentar seus filhos em todos os momentos da sua vida. Isso reflete a fidelidade e o cuidado contínuo de Deus, que não apenas inicia nossa salvação, mas também a leva à sua conclusão. Isso quer dizer então que, em quarto lugar, a segurança da perseverança dos santos é a certeza de que Deus providenciará os meios para que os seus filhos permaneçam firmes até o fim. É uma garantia dessa doutrina da perseverança dos santos. Deus já determinou os meios para que cada um de nós venhamos a perseverar. E eu entendo de que aquele que observa os meios, desfrutou dos meios e abandonou, apostatando da fé, ele nunca conheceu verdadeiramente ao Senhor. Porque se ele teve um encontro verdadeiro, genuíno, que foi gerado novamente, o novo nascimento, lembra do novo nascimento que a gente falou aqui? Se ele nasceu de novo, ele vai estar constantemente nos meios que Deus deu a ele, para que ele persevere. Oração, culto, meditação, né? Obra, tudo está preparado. Ele preparou isso antes que viéssemos a nascer, já estava preparado, para que nós andássemos nela. E esse andar nela é justamente a nossa perseverança. Isso significa que aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus serão sustentados por Ele, permanecendo em seus caminhos e sendo preservados até o dia da vinda de Cristo. E aí o texto clássico, que eu gosto muito, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem vai completar a obra, irmãos? É Deus. Não é você. Você não tem condição de perseverar. Mas quem completa a obra
é Deus. Amém? Agora, como se dá essa soberana vontade de Deus e a nossa responsabilidade? Até hoje não tem um teólogo que possa desdobrar isso, dizer como é. Não tem, é mistério. É mistério. Como é essa relação da vontade soberana e da minha responsabilidade? Sei. Só sei que é assim. Aleluia. A segurança da salvação, ela é eterna. Aquele que foi salvo pela graça de Deus permanecerá nessa condição para sempre. A salvação é um dom irrevogável de Deus, garantindo que a graça que nos salva também nos sustenta eternamente. Não apenas até o fim da nossa vida terrena, mas por toda a eternidade. João 10, 28 e 29. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador do Opção para a Vida, que esteve conosco. Desejo a todos um dia abençoado, um início de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.